Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros nos Estádios e hoje, quinta-feira, dia 24 de outubro, eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites dela. NBA! Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Prepárate! Let me see you jump! Time, é quinta-feira com 4 partidas e, claro, eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 100 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também deixo um bilhete e uma bingueta pra vocês. Tá combinado? Let's bora! 20 horas, primeira análise, o Wizards recebendo o Celtics. O Celtics que atropelou o Knicks na estreia, tá certo? Vamos lá. E também é o atual campeão da NBA. Time, pelo elenco das duas equipes, não tem muito o que inventar aqui, tá? O Celtics extremamente favorito. Qual que é o problema? A odd extremamente baixa, 1.10. Uma odd muito esmagada. Talvez ao vivo, vai que o Wizards abre uma vantagem e essa odd dá uma melhorada, aí a gente pode pensar em alguma coisa. Pré-live, odd de 1,10, não consigo trabalhar com uma odd tão baixa. Agora, eu vou trazer aqui algumas informações que a gente pode sim trabalhar a favor do Celtics em mercado de quartos, vitória do primeiro tempo, e aí essa odd aumenta. Vem comigo. Time, vamos lá, trazer um pouquinho aqui de confronto histórico, tá legal? Antes, uma coisa importante para quem tá começando. A NBA, ela é composta de 4 quartos, tá legal? Então a gente tem 4 tempos jogados na NBA. Final do segundo quarto corresponde ao final do primeiro tempo, tá legal? Por que eu estou falando isso, vocês vão entender agora. Vem comigo no confronto histórico. O Boston Celtics venceu o primeiro tempo 8 de 10, ou seja, 80% das vezes o Celtics vence o primeiro tempo contra o Wizards. Para vencer o primeiro tempo, ele tem que estar na frente do placar no final do segundo quarto. Acho que deu para entender, tá certo? E essa entrada pode ser interessante. Vamos lá. O Celtics também venceu o primeiro quarto em 8 de 10. Então dá pra gente pensar aqui também para o Celtics vencer o primeiro quarto. E aí também a gente consegue uma odd maior. Pegando aqui a sequência do Celtics, venceu o primeiro tempo 5 de 5, venceu o primeiro quarto 4 de 5. Ou seja, o Celtics vem atropelando. E por que eu trouxe isso para vocês? Porque a vitória no tempo normal tá com uma odd apenas de 1.10. Mas assim, se você buscar aqui a vitória do Celtics no primeiro quarto, a odd aumenta. Vitória do Celtics no primeiro tempo, a odd também aumenta. E aí fica uma entrada mais interessante, tá legal? Time aí, vamos lá. Prováveis escalações aqui para Celtic e Wizards na tela. O Celtics praticamente com a mesma equipe que atropelou o Knicks. Ponto importante, Porzingão novamente fora, tá legal? Porzingis out, não vai pro jogo. E novamente, eu vejo uma oportunidade aqui para rebotes pro Al Horford. Provavelmente ele vai estar mais no garrafão e pode sim bater aí a meta de 5 ou mais rebotes. E eu vou trazer na tela para vocês a performance do Al Horford com relação aos rebotes. E vamos lá, Al Horford na tela com relação aos rebotes. Dos 10 últimos jogos do Al Horford, em 8 ele pegou 5 ou mais rebotes. Enfrentando o Wizards, dos 10 últimos jogos, em 7, ele pegou 5 ou mais rebotes. Como temos a ausência do Porzingis, o Al Horford deve ter uma minutagem maior em quadra. Então eu gosto dessa entrada. 5 ou mais rebotes para o Al Horford. Tá pagando odd de 1,35. Uma odd bacana para uma dupla. Fechou? E vamos lá. Segunda análise, 20 e 30, Mavericks versus Spurs. Time, olhando as duas equipes, o Mavericks com Doncic, Irving e agora Klay Thompson jogando em casa, sim, é favorito. Lado dos Spurs, a gente tem o gigante
Wembanyama. Mas assim, acho que não segura o Mavericks. A odd não é das melhores, odd de 1,30, mas para uma dupla pode ser interessante. Vitória do Mavericks. Deixa eu aproveitar e colocar aqui a escalação, prováveis escalações, tá? Para a noite de hoje, entre Spurs e Mavericks. Chris Paul armando a equipe, Wembanyama confirmado. Lado do Mavericks, Luka Doncic, Irving e também o Klay Thompson chegando nessa temporada, tá certo? Temporada passada, aliás, vários anos defendendo a equipe do Warriors. Escalações na tela, vamos falar um pouquinho de mercado de jogadores. E bora lá, falando de Mavericks, não poderia deixar de lado Luka Doncic, o astro da equipe. Time, o Luka Doncic para a noite de hoje está com uma linha de pontos baixo de 23,5. Ou seja, ele precisa pontuar 24 ou mais pontos para dar certo essa entrada. Se fizer 23 ou menos, a gente toma um head. Marco, eu não sei por onde você faz essa entrada. Vamos lá, rapidamente. Vai em criar, jogador pontos, seleciona o Luka Doncic, linha de pontos baixo, mais de 23,5. Pega essa odd e faz a duplinha. Por que eu quero trabalhar nessa linha? Vamos lá. Dos 10 últimos jogos do Luka Doncic, em 8 ele fez 24 ou mais pontos, jogando contra os Spurs. E se a gente puxa aqui os 10 últimos jogos do Luka Doncic, em todas as partidas, ele fez 24 ou mais pontos. Por esse motivo, eu gosto dessa entrada. Linha de pontos baixo, mais de 23,5, Luka Doncic. Outro mercado que pode ser interessante para ele é um duplo-duplo. Recapitulando, duplo-duplo, quando um jogador faz 10 ou mais em 2 itens, 2 quesitos, tá legal? Principalmente para quem tá começando. O Luka Doncic é um cara muito completo. Pontuação 10 ou mais, ele bate praticamente em todas as partidas. Nos rebotes, muitas vezes ele pega 10 ou mais rebotes. E também é um cara que às vezes faz 10 ou mais assistências. Ou seja, duplo-duplo, double-double, Luka Doncic, eu também gosto. Fechou? Time, a escalação na tela para Thunder versus Nuggets. Shai, teoricamente confirmado, Jamal Murray e também o Jokic pelo lado do Nuggets provavelmente estarão em quadra. Mercado de jogadores. E vamos lá, falando de Nuggets, não poderia deixar de lado o Jokic. 3 possíveis entradas aqui para ele. Vamos comigo. Primeiro, mercado de pontos. Linha de pontos baixo nessa noite, 20,5. O Jokic fazendo 21 ou mais pontos. Dos 10 últimos jogos, 21 ou mais pontos, ele bateu em 9. Assistências, também acho interessante. Linha aqui de 7 assistências para o Nikola Jokic na noite de hoje. Está pagando uma odd de 1,30. Uma odd aí, de repente, para uma dupla. 7 ou mais assistências dos 10 últimos jogos, ele também bateu em 9. E se a gente pegar aqui os rebotes, jogando contra o Thunder, 10 ou mais rebotes dos 10 últimos jogos ele bateu em 8. Tá pagando odd de 1,20 e 1,25. Para complementar bilhete, eu também gosto de 10 ou mais rebotes para o Jokic. Tá legal? Time, pelo lado do Thunder, deixa eu localizar aqui o Shai para vocês. O Shai, ele está com uma linha de pontos baixo de 24,5. Ou seja, ele precisa fazer 25 ou mais pontos. O Shai é a grande estrela da equipe do Thunder. E se a gente puxa os 10 últimos jogos do Shai, 25 ou mais pontos, ele bateu em 8 partidas, tá legal? Eu também vejo essa entrada de forma interessante. E para fechar, um jogador que a gente utilizou muito na temporada passada, Michael Porter Jr., para bola de 3 pontos. Jogando contra o Thunder, percebam que 2 ou mais bolas de 3 ele guardou em todas as partidas. E é essa linha que eu quero tentar explorar com vocês na noite de hoje. Pelo menos 2 bolas de 3, Michael Porter Jr. Fechou? 23 horas, o Kings recebendo aí o Timberwolves. Jogo extremamente equilibrado, em minha humilde opinião, tá legal? Mercado de resultados, eu não faço nada pré-live. Talvez ao vivo, se alguma oportunidade aparecer, aí a gente executa. Para essa partida, eu vou trazer aqui 2 jogadores para vocês que são muito bons para duplo-duplo. Vem comigo. Antes do duplo-duplo, prováveis escalações aí para a noite de hoje, né? O Timberwolves com Julius Randle, que na temporada passada defendeu o Knicks. Gobertzão da massa também em quadra, Rudy Gobert,
Anthony Edwards, armador da equipe, em quadra. Pelo lado do Kings, De'Aaron Fox, teoricamente confirmado. DeRozan, que estava no Chicago Bulls, chega aí para defender o Kings. E ele, Sabonis, o rei, o mestre, o monstro do duplo-duplo, double-double, tá certo? Vamos lá. Time, vamos lá. Já dei um spoiler ali nas escalações, né? O Sabonis, para quem acompanhou os nossos vídeos na temporada passada, o cara fez uma sequência de duplo-duplo absurda. Foi uma coisa absurda. Se eu não me engano, bateu o recorde de duplo-duplo, tá legal? Então, assim, é um cara muito completo que geralmente bate esse mercado. Duplo-duplo na noite de hoje pro Sabonis tá pagando odd de 1,30. Uma odd bacana para uma dupla, tá legal? Se a gente puxa aqui os 10 últimos jogos do Sabonis, pontuação 10 ou mais, bateu em todas as últimas 10 partidas. Rebotes, eu tô pegando aqui confronto contra o Timberwolves, tá legal? 10 ou mais rebotes também, 10 de 10. E com relação às assistências, 2 de 10. Mas aqui o Sabonis, ele é mais forte na pontuação e nos rebotes, tá? Então se o Sabonis fizer 10 ou mais pontos, 10 ou mais rebotes, bateu o duplo-duplo. E pelo lado do Timberwolves, um cara que é muito forte para duplo-duplo, double-double, é o Gobertzão da massa, Rudy Gobert. O duplo-duplo dele hoje está pagando odd de 1,60. E enfrentando o Kings, 10 ou mais pontos, 10 de 10. Rebotes, dos 10 últimos jogos, também 10 de 10. Então eu também gosto dessa entrada. Duplo-duplo, Rudy Gobert pelo lado do Timberwolves. Fechou? E vamos lá. Como é que ficou nosso bilhetinho para hoje? Jogo do Wizards contra o Celtics. Vitória do Celtics, intervalo e final. Ou seja, o Celtics precisa estar na frente do placar no final do primeiro tempo e no final do jogo. Se isso acontecer, deu certo uma parte da entrada. E no confronto entre Mavericks e Spurs, vitória do Mavericks. Bateu as duas, odd de 1,67. Ontem tivemos mais de 100 comentários, aí vocês já sabem. Só tá... Bingueta! Time aí, bora de bingueta? Lembrando, a bingueta é mais difícil de bater, reduz a stake, o famoso troquinho do pão, tá legal? Vamos lá. Jogo aqui dos Spurs contra o Mavericks, Luka Doncic para fazer 24 ou mais pontos. Linha aí, mais de 23,5 pontos, Luka Doncic, 24 ou mais pontos. E nessa partida ainda, 7 ou mais rebotes para o Wembanyama, atleta dos Spurs. No confronto entre Thunder versus Nuggets, eu quero 25 ou mais pontos para o Shai, jogador do Thunder, 21 ou mais pontos para o Jokic, jogador do Nuggets, e 2 bolas de 3 para o Michael Porter Jr., 2 ou mais, né? E para fechar aqui, Timberwolves versus Kings, duplo-duplo, Sabonis e duplo-duplo, Rudy Gobert. Se tudo der certo, odd de 5,40. Sorte para a bingueta, sorte para o bilhete, sorte para todos nós. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like, do comentário para fortalecer e fazer com que a gente continue aqui todos os dias tentando trazer o melhor para vocês. Uma coisa que é muito importante, se você concordou com alguma análise, vai executar alguma entrada, faça com gestão, muita responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos, tá legal? Se você não concordou com alguma coisa, não tem problema nenhum, apenas não faça a entrada. Tá combinado? Bons greens pra gente hoje à noite, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!